Fala aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um template específico utilizado na plataforma UiPath. É um template muito requisitado pelas empresas, um template onde traz maior benefícios dentro do seu projeto, e esse template, claro, é o ReFramework. Então, se você não conhece sobre o ReFramework, fica nesse vídeo que eu vou passar todos os detalhes. Então, pessoal, nós vamos abrir aqui o UiPath Studio. Uma vez ele aberto aqui, você pode observar os tipos de templates que ele já traz como opção. Das últimas aulas que nós realizamos, utilizamos o tipo Process, de processos, que no caso a gente pôde criar algumas automações. Se nós olharmos aqui na nossa aba de abertos recentemente, nós temos a leitura de candidatos, aprovação de pedidos, filtro de ordenação, envio e extração de dados. Todos eles foram feitos no template Process. Hoje aqui é mais um papo sobre o template, tá, pessoal? Então eu vou explorar o template aqui, que vai ser Robot Enterprise Framework, ou mais conhecido como ReFramework. Então nós vamos dar um clique aqui sobre ele, e aí ele vai criar um projeto como o mesmo passo que acontece no tipo Process. Então aqui, como a nossa aula é um review sobre esse template, então eu vou colocar aqui como Review ReFramework, e aqui visualização template. Beleza, pessoal, vamos dar um create e aí vamos esperar o UiPath carregar tudo o que ele precisa em relação a esse template. E o que é importante, pessoal, vocês entenderem, esse template trazido pela própria, ele tem uma certa relevância dentro do mercado por suas funcionalidades e os benefícios que ele traz, tanto para o desenvolvedor, tanto para um projeto, que são coisas que tornam o seu robô um pouco mais robusto, tá? Então nós vamos dividir ali o entendimento desse template em 4 partes, e aí eu já vou explicar para vocês aqui. Vamos aguardar ele adicionar todas as dependências e vai estar abrindo aqui o nosso template. Beleza, pessoal, logo de cara aqui nós podemos já visualizar ele como um todo. Então, o próprio template ele é dividido em 4 caixinhas, vamos falar assim. Eu já explico para vocês cada uma delas. Mas de forma geral, né, ele tem a parte de inicialização, a parte de obtenção de dados para processar, vamos dizer assim, de forma mais simplória, ou a transação a ser processada, e aonde de fato o processamento acontece. Tá? E aqui também logo acima você pode colocar, então, por exemplo, vamos supor que esse projeto fosse o nosso projeto de aprovação de pedidos. Então aqui a gente pode colocar o título do nosso processo, a descrição do nosso processo e algum tipo de observação em relação a esse projeto, ou quem desenvolveu, ou a área envolvida. Tem empresas que até colocam nome de usuários finais aqui, em caso de qualquer tipo de suporte. Então aqui é um campo, vamos dizer assim, propriamente livre para o que serve aqui esse projeto, tá? Em relação ao UiPath Studio, não muda nada. Então do lado esquerdo aqui é todas as suas atividades, como nós vimos no template tipo Process. Para baixar um tipo de pacote é aqui no Manage Packs, nada muda. Então, falando sobre o ReFramework, pessoal, por que esse template é tão importante? Se nós visualizarmos aqui, ele tem uma divisão sobre tudo que acontece nele. Então, a primeira divisão, pessoal, é o Initialization, ou seja, é a parte onde inicia tudo que nós precisamos para o nosso projeto. Então, aqui, o que ele diz aqui, né? Ele lê todo o arquivo de configuração e inicializa as aplicações usadas no nosso processo. Então, se nós abrirmos aqui essa caixinha, eu vou tratar desse nome aqui para ficar mais fácil a compreensão. Se nós abrirmos a caixinha Initialization, nós vamos dar 2 cliques nela, e aqui ela já começa com algumas ações. E quais ações, pessoal? Dentro da inicialização, como o próprio dita a descrição aqui, é onde ele lê o arquivo de configuração do projeto e aonde ele inicializa todas as aplicações dentro do processo. Então, basicamente, essa etapa de inicialização é onde ele vai carregar os parâmetros a serem utilizados no projeto. Ele é onde ele pode ler qualquer tipo de arquivo, onde ele vai definir os assets. Então, se nós olharmos aqui, primeiramente, ele tem
dentro de um try catch, ele faz toda a inicialização de suas variáveis e aqui ele valida se existe esse arquivo config. Então aqui, olhando nessa parte do initialization, o que ele valida aqui primeiramente? Se o dicionário, a variável do tipo dicionário config, que se nós visualizarmos ela aqui, config é um dicionário de string object, se ela está vazia. O que isso representa, pessoal? Se ela está vazia, quer dizer que os dados de configurações dela não estão carregados. E ela vai seguir para ler esses dados de configurações. Diógenes, que dados é esse de configurações que você está dizendo? Se nós olharmos aqui na pastinha do projeto, vamos na pastinha data, na verdade vamos abrir por aqui, ó. Clica nessa pastinha, ele vai abrir, vamos na pasta data e aqui nós podemos visualizar um arquivo config. E é sobre esse config que aquele template está se tratando, pessoal. Por quê? Ao contrário dos outros projetos que nós fizemos no template process, o template reframework ele conta com esse arquivo de apoio, que é o arquivo config. O que o config representa, pessoal? Todos os dados de configurações que o seu bot venha a usar. Aqui, propriamente essa aba, são os assets, que são os assets nada mais do que os valores que serão salvos dentro da plataforma Orchestrator, que é outra ferramenta do UiPath, que nós vamos ver ela no vídeo posterior. Mas, por exemplo, aqui você pode salvar o nome ou um e-mail de uma pessoa que você vai enviar. Então, por exemplo, o nome, a chave do asset pode ser e-mail enviar. E aqui pode ser o nome do asset que vai estar salvo nessa plataforma, que aí podemos nomeá-lo como e-mail underline to, por exemplo. O que isso representa, pessoal? Que quando o robô ele for ler esse arquivo config, ele vai pegar essas referências aqui. Então você vai passar lá no seu código a chave e-mail, que ele tem que buscar esse asset salvo nessa outra plataforma. O que vai estar salvo nessa outra plataforma, pessoal? O e-mail. Porque aí você não tem a necessidade de cravar, ou seja, codar o e-mail diretamente no código. O e-mail vai estar nessa plataforma que eu irei mostrar. Então, aqui é para isso que serve essa aba Assets, para você gerenciar os dados que irão ser salvos dentro dessa plataforma Orchestrator e aonde o seu bot irá buscar, tá certo? A aba Constants são aqueles valores que não mudam, pessoal. Por isso que já diz, né, constants, ou seja, constante. São os valores que o bot ele pode vir até aqui, obter esses valores e ele nunca vai mudar. Obviamente, você pode mudar de acordo com o seu processo, de acordo com a necessidade do seu processo que você entenda que é necessário. Mas a ideia é para tudo aquilo que, vamos dizer assim, é constante, o bot pode vir aqui, obter essa informação e utilizar dentro do seu projeto, que nós já vamos ver também no detalhe. Por exemplo, aqui, caso ele está processando alguma transação, ele faz um log message de obter dados de transação e aí essa é a mensagem, process transaction number. Então, ou seja, sempre quando ele for gerar um log ou uma mensagem que ele está processando algum tipo de dado, alguma transação, ele vai colocar essa mensagem aqui e provavelmente um valor à frente. Então aqui você pode configurar os seus dados constantes, seus dados que não tenha tanta alteração, tá certo? Na aba Settings, ou seja, na aba Configuração, aqui a gente pode setar alguns dados de configurações. Por exemplo, aqui ele está falando o queue name. Aqui pode ser o nome da fila que será utilizado para obtenção dos dados. A fila, pessoal, ela está presente dentro do Orchestrator e o bot, o template reframework, ele irá utilizar como referência o nome que está aqui para buscar lá no Orchestrator, que já eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, esse arquivo config é uma base de tudo que o bot vai utilizar durante o seu processamento. E todos os dados, todas as indicações de assets ou constantes ou configurações auxiliares podem ser carregadas aqui nesse config como de forma padrão para que você possa utilizar aqui dentro do seu projeto. E como eu disse, aqui você pode tanto colocar
um e-mail a ser enviado, você pode colocar um endereço do servidor aqui e usar de referência ao invés de ser colocado diretamente no código, mas claro, dentro dos padrões estabelecidos do projeto que você atua, tá certo? Agora, fechando aqui, vou deixar minimizado e vamos começar a entender de fato como que funciona. Então, essa variável aqui, uma vez ela está vazia, representa que ele não leu esse arquivo, e se ela está vazia, dentro da nossa etapa de inicialização, ele vai fazer o que? Iniciar todas as configurações, init all settings. Então, vou abrir esse workflow para nós visualizarmos. E aqui, o que ele realiza, pessoal? Dentro dessa variável inconfig é o endereço do arquivo config que nós abrimos. Porque, por padrão, ele vem com o endereço desse arquivo e de suas abas configuradas, de quais ele vai realizar a leitura. Então, aqui ele vai realizar a leitura dos settings e constants, por enquanto, e o endereço do arquivo para o argumento inconfig. Então, pessoal, o que ele realiza aqui? Ó? Nesse momento aqui, para cada aba, ou seja, para cada sheet que já está configurada aqui, ele vai realizar a leitura dessa sheet. Então, se nós olharmos aqui no argumentos, tem a sheet settings e a sheet constants. E se nós abrirmos o arquivo, aqui estão elas. Então, o que ele está falando? Que para cada aba, ele vai ler os dados e vai obter essas informações e adicionar no nosso dicionário. Então, lembra, pessoal, que eu disse? Então, qualquer dado de configuração que você preencher aqui, ele vai obter de forma automática, ele já vai ler para que seja utilizado dentro do nosso template, dentro do nosso projeto. E aí, descendo um pouco mais abaixo aqui, nós temos a leitura propriamente direta da aba Assets. Então, ele lê aqui tudo que está cadastrado na aba Assets. Por exemplo, se tivesse aqui o enviar e-mail, ele vai passar por cada item dessa tabela e aí ele vai fazer a obtenção de cada asset que está dentro do nosso Orchestrator, que eu já posso mostrar para vocês muito em breve. Então, pessoal, resumindo, essa parte de Initial Settings é onde ele obtém todos os dados do arquivo config e carrega ao nosso dicionário aqui dentro dessa etapa Initial Settings. Beleza? Então eu vou fechar aqui e prosseguindo para o nosso raciocínio. Ele avalia e aqui ele tem uma condicional. Se ele cria uma fila ou não e se é uma pasta específica onde essa fila está, para que ele possa fazer a leitura e carregar os valores dentro do config. E aqui nós temos um bloquinho, ou seja, um invoke mais conhecido, né? Que é um workflow, onde ele mata todos os processos que já estão abertos. Eu vou clicar aqui para abrir esse workflow. Aqui não tem nada, obviamente, mas aqui seria a seção, uma parte de dentro do escopo de inicialização, aonde ele mata, ou melhor, ele fecha todas as aplicações que estão abertas antes da execução do bot. Então, fazendo uma ordem cronológica aqui, ele vem, lê o nosso arquivo config, carrega todas as informações necessárias e logo posterior ele mata todos os arquivos ou todas as aplicações que estão abertas dentro do ambiente. Tá? Depois aqui, ele tem aqui uma tratativa de erro. Caso ele veja que durante a inicialização dele, ele tentou inicializar várias vezes e essa quantidade de vezes que ele tentou, ela é maior, ou seja, que o número de tentativas que nós temos configurado aqui no nosso config, que é Max Consecutive System Exceptions, nesse caso não é Max Retry Number, mas... Ou seja, nós tivemos uma quantidade máxima de erros sistêmicos consecutivos durante o nosso processamento. Então, se ele ultrapassou essa quantidade, ele vai gerar um erro na nossa tela aqui, falando que não pôde continuar devido a essa quantidade de erros consecutivos. Beleza? Mas vamos pensar o cenário perfeito. O cenário perfeito, ele veio... Vou subir aqui para a ordem cronológica novamente. Ele veio, leu todos os dados iniciais, ele atribuiu todos os valores aqui, tanto de fila, tanto da pasta da fila, matou todas as aplicações na primeira execução que estavam abertas, e aqui ele não excedeu nenhum
uma tentativa de execução em relação a erros sistêmicos, e aí finalmente ele vai abrir as aplicações utilizadas. Então, vamos abrir aqui como que funciona. Dentro desse bloco, pessoal, é onde você vai abrir as aplicações que serão utilizadas dentro do seu processamento. Então vamos supor que nós vamos criar uma automação, um projeto que faz interação com o navegador. Então a abertura do navegador ela vai ser realizada nessa primeira etapa aqui. Então por isso que esse bloco, esse invoke code ou esse workflow é conhecido como initial applications, ou seja, inicializa todas as aplicações que vamos utilizar aqui, tá certo? E aí dentro desse bloco de initialization aqui ele tem toda essa tratativa, ou seja, todas essas ações estão dentro de um try-catch, aonde ele faz um controle de fato de tudo que está acontecendo. Se caso ele de fato não consegue executar essa primeira etapa aqui, nós vamos saber, ele vai registrar essa exceção, e aí essa exceção aqui ela é validada dentro dessa caixinha aqui, ó, desse machine state machine. Então como que ele é validado, pessoal? Ó, se dentro desse bloco aconteceu vários erros, durante essa transição ele valida, ó, se eu tenho um system exception, ou seja, que ela é carregado aqui, para onde que ele vai? Ó, destination, end, ou seja, ele vai para o final do processo. Agora, se deu tudo certo aqui dentro do try, com a minha parte de inicialização, ele vai para a parte do successful, que é o destination, get transaction data, ou seja, ele vai obter a transação de fato para processamento. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é a parte de initialization. Então, pensando que deu tudo certo com o initialization, nós vamos para o get transaction data. O que é essa caixa? O que é esse machine state? Esse cara, basicamente, se nós estamos trabalhando com fila, um processo transacional, é onde ele vai obter as informações para serem processadas. Então, então aonde ele vai obter essas informações? Dentro dessa caixinha aqui, get transaction data. Porém, antes dele fazer essa obtenção, ele tem uma validação, pessoal. Como o initialization, o get transaction data também tem a sua lógica de validar se ele precisa continuar com aquele processamento ou não. Então aqui ele valida se de fato essa atividade aqui, ela valida se ela não recebeu um sinal, ou seja, uma ordem de parar a execução do processamento, ou se ela não tem esse pedido de stop, ou seja, de parar a execução do processo, que esse pedido vem do orchestrator, que eu já vou mostrar para vocês também, ela continua para obter o item, ou seja, get transaction data. Vai obter a transação com os dados para processamento. E aqui dentro do nosso get transaction, ele tem a atividade get transaction item. Essa get transaction item ele vai obter dentro do nosso orchestrator. Observe que ele está passando uma variável aqui, ó, que é o nosso dicionário inconfig, que foi carregado lá no initialization. Observa que ele obtém a chave orchestrator queue folder, e ele obtém o nome da fila. E da onde que vem, pessoal? Lembra do nosso config? Se nós olharmos aqui em settings, orchestrator queue name e orchestrator queue folder. Nesse caso aqui o folder está em branco, então ele vai obter a default. E nesse caso ele iria procurar uma fila no orchestrator que tenha esse nome. Então, pessoal, aqui basicamente ele é a referência da onde essa atividade tem que buscar os dados, tá? Então essa atividade ela está dentro do try-catch, e caso, como todo try-catch funciona, caso dê qualquer exceção aqui, ele registra esse erro ou essa exceção em relação à obtenção do dado de processamento. E aqui ele tem um sistema de retentativas, pessoal. Então ele retenta em caso de dar erro. E uma vez que ele retentou nessa quantidade aqui, definida dentro do nosso config, olha a chave retry number get transaction item. Então se nós formos olhar aqui, constant, ele vai ter no máximo de tentativa para pegar um item da fila por 2 vezes. Isso vem como default da própria UiPath. E aqui sempre tem uma descrição de cada um dos valores. Então caso ele exceda, ele vai gerar um erro aqui e nós vamos ver que ele não conseguiu obter os dados, tá?
Então essa parte central aqui, seguindo a ordem cronológica, ele inicializa todas as informações, carrega todos os dados de configurações, obtém todas as informações necessárias, e aqui no Get Transaction Data ele pega os dados de processamento, que eu vou mostrar para vocês. E uma vez pensando que ele pegou os dados para processar, ele vem aqui dentro do Process Transaction e de fato aonde ele processa tudo, pessoal. Então dentro desse State Machine aqui, ele vai processar o que nós queremos. Então digamos que a ideia do processo é enviar um e-mail. Então aqui ele vai carregar no Initialization todas as configurações necessárias. E digamos que a nossa fila, onde ele vai obter as informações, vamos dizer que são dados de e-mail. Então aqui ele vai obter todos esses e-mails. E aqui de fato no Process é onde ele vai processar o envio desses e-mails. Então dentro do nosso Invoke Process, nós deveríamos construir, por exemplo, o envio de e-mail propriamente. Então aqui teria a ação de envio de e-mail, tá? Então aqui dentro dessa parte, desse process, basicamente é onde toda a ação é executada. E aqui, uma vez que a ação é executada, ele seta, ele configura o status de processamento daquela transação. Então se nós, por exemplo, se tivéssemos 10 e-mails para ser enviado, a cada e-mail processado, ele ia colocar um status aqui de sucesso ou não. Como que é isso, pessoal? Vou abrir aqui ele. Então aqui, ó, ele valida o status da nossa transação. Então, pessoal, dentro desse workflow aqui, que é um flow decision, é onde ele faz as validações. Se a nossa transação é sucesso, ele vem e seta ela como sucesso. Ele vem dentro dessa caixinha aqui e muda o status com a atividade setTransactionStatus no Orchestrator, trazendo para nós o status daquela transação. Se ela não é sucesso, ele vai validar que tipo de exceção que é. Se é uma exceção de negócio, ou seja, Business Exception, ou se ela é uma System Exception. E ele vai setar da mesma maneira como o Success. Se é uma exceção de negócio, ele vem e seta o status setTransactionStatus como Business Exception. Se não, ele seta o status como uma System Exception, tá? Com a diferença do que, pessoal? Quando é uma System Exception, ele valida aqui a quantidade que ele tem que retentar esse item na fila. E ele vai retentar e ele tira um screenshot da tela no momento do erro, para que seja registrado, pessoal, a fim de algum suporte, entender por que a automação está dando erro. E aqui ele vai trazer essa informação para que você possa consultar posteriormente e validar de fato o que está acontecendo com o seu robô. E aqui posteriormente ele valida se ele tem o item a ser retentado e se sim, e se não, né, ele vai setar ali como failed a transação e não vai retentar mais. Ele vai setar como failed e aqui ele vai dar uma validação do his transaction. Então ele vai validar se a transação ela atingiu o máximo de retentativas. Então toda essa lógica aqui ele valida o número de retentativas então aqui ele valida o número de retentativas que foram definidos dentro do nosso config max retry number. Aqui nesse caso ele está 0. Mas se a gente configurar, por exemplo, aqui, em caso de erro eu quero que ele retenta 3 vezes. Automaticamente, aqui quando ele estiver processando, ele vai validar. Se o número de tentativa é maior que 0, ou seja, nós definimos que ele tem que retentar no mínimo 3 vezes, então ele vai vir aqui e vai resetar para que seja possível a retentativa daquele item, ou seja, do envio de e-mail que deu erro. Tá certo? E caso não, se nós deixarmos como 0 aqui, por exemplo, ele vai falar o que? O max retry number não é maior que 0, ele é igual, então ele não tem que retentar. E ele vai zerar aqui e não vai continuar sua configuração de retentativas. E logo ao final, ele vem e tem o Close All Application, ou seja, onde ele vai fechar todas as aplicações abertas, porque ele finalizou o seu processo de setar o status de processamento daquela transação. Beleza, pessoal? Então até aqui nós vimos o Initialization, onde ele obtém todos os dados para processamento que ele vai precisar, que são os dados essenciais de configurações, onde ele inicializa todas as aplicações a serem utilizadas dentro do projeto. E
aqui aonde ele obtém os dados processuais que serão utilizados durante o processamento. Então, nós utilizamos aqui como exemplo o envio de e-mail. Então, ele vai pegar o envio de e-mail. Nós utilizamos aqui o envio de e-mail, então aqui ele vai pegar o endereço de e-mail a ser processado e aqui de fato no Process Transaction Status Transaction é onde ele vai realizar o envio de e-mail, beleza? E aí por fim é onde ele vai finalizar o seu processamento, que é no End Process. Então, se ele é com sucesso, então após o Process Transaction, ou seja, após o processamento, a Process Transaction, após todo o processamento, é aonde ele vai validar. Se ele for com sucesso, ele vem aqui e tenta obter um novo dado. Caso não tenha mais dados, ele vem aqui, ó, No Data. E é o último passo dentro do nosso template Reframework. Dentro do End Process é onde, de fato, ele encerra o processamento, ele encerra as atividades dentro desse Reframework. E aqui é onde ele vai encerrar todas as aplicações. Beleza? Então, pessoal, a ideia aqui foi trazer para vocês um pouco de como é o Reframework, para que ele serve, a um overview geral. Eu sei, pessoal, que nessa aula aqui e só nesse vídeo não dá para saber esses detalhes. E antes de ir, de fato, para uma aula prática, eu quis dar esse overview geral, passando em alguns detalhes. Vocês percebem que há muitos detalhes, é um conteúdo um pouco denso, mas eu espero que de alguma maneira você possa ter absorvido o Reframework. Na próxima aula, nós vamos programar sobre o Reframework, então nós vamos criar um projeto propriamente em cada um deles, e é lá que eu vou passar sobre o Orchestrator, tá, pessoal? Eu não vou passar nesse vídeo para não ficar muito denso, mas a ideia desse vídeo mesmo é para que traga um pouco de noção para você que não conhece o Reframework, e para você que já conhece o Reframework, você teve a oportunidade de refrisar. Inclusive nesse novo modelo, o KaiUiPath já tem disponibilizado na versão Community, claro que é uma versão um pouco mais à frente, que é a versão de Preview, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês gostem, deixe seu like, seu comentário, tá? Espero ver você no próximo vídeo, que nós vamos ter práticas utilizando o template Reframework. Vejo você, um abraço!